Começar a criar conteúdo mudou completamente a minha vida. E nesse vídeo eu quero compartilhar como e por que eu comecei a criar conteúdo. Eu vou mostrar aqui, compartilhar um pouco da minha trajetória, do que aconteceu comigo, o que me motivou a criar conteúdo. E também compartilhar algumas dicas práticas para você que está aí começando, dando seus primeiros passos na criação de conteúdo. São coisas que eu decidi aqui compartilhar porque eu vejo que são muito determinantes para você conseguir de fato, encaixar a criação de conteúdo na sua rotina, na sua vida, mas também ter resultados mais rápido, porque assim, nessa trajetória eu errei e acertei bastante. Muitas vezes errei mais, mas um dos segredinhos é você errar rápido, entender por que você errou e corrigir ainda mais rápido. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Se esse é um assunto que te interessa, já fica mais à vontade aí, que esse vai ser um vídeo muito legal. E se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karine Correia e aqui nesse canal eu compartilho muito sobre rotina, desenvolvimento pessoal e profissional. Tudo o que vem dando certo aqui na minha trajetória para te ajudar e te inspirar a evoluir por aí também. Então já se inscreve no canal, deixa a sua curtida nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito bom, que vai te dar muitas ideias, muitos insights importantes por aí. E vamos ao vídeo. Então, primeiro, entendendo aqui um pouco, né, para te dar um pouco mais de contexto, para que você entenda aí a minha história, eu atuava como engenheira. Então, eu sou engenheira de formação, sou técnica em automação industrial e eu comecei a minha vida profissional trabalhando na Petrobras, que é uma empresa super conhecida do ramo do petróleo, e eu fui para um ramo assim que fazia muito sentido para a minha época, naquela época, fez muito sentido por muito tempo. Eu fui muito realizada, era o meu sonho ali, naquela fase ali de 17, 18 anos, eu entrei no concurso com 18 anos, e fez muito sentido, eu fui muito realizada, fiquei muito feliz, fui orgulho de toda a minha família por ter passado no concurso público, por ter começado a trabalhar. Eu passei um tempo trabalhando no escritório, depois comecei a trabalhar embarcada, que naquela época era o que eu realmente queria, e aquilo fez sentido por muito tempo, fui muito feliz até eu perceber que aquilo não fazia mais sentido, e que a longo prazo eu não queria mais aquela vida. Então, eu não estava, assim, super insatisfeita, eu não fiquei ali num processo de nada ruim aconteceu comigo. Então, tem gente que espera acontecer as coisas, eu não esperei. Eu percebi que não era aquilo e eu comecei a buscar outras coisas. E aí, nesse momento, eu me relembrei, né, que uma das coisas que eu sempre amei foi o movimento. E eu já tinha em mente de fazer a faculdade de educação física quando eu ficasse mais velha. E isso não faz sentido nenhum. Hoje eu vejo que por que eu ia esperar ficar mais velha e me aposentar para fazer uma faculdade. Enfim. Mas era uma das coisas que eu tinha desde nova que eu falava isso. E eu falei, por quê? O que eu vou esperar para fazer as coisas que realmente fazem sentido para mim? E aí eu me decidi passar por uma transição de carreira que não aconteceu da noite para o dia, já que eu estou contando de uma forma muito resumida, mas eu me organizei, eu fiz um passo a passo, um plano para fazer essa transição. E nesse plano, eu já sabia que eu ia fazer a faculdade de educação física, que eu sou formada em educação física, e a formação em yoga. Eu queria trabalhar com essa duplinha, né? Yoga, educação física, corpo e mente ali em movimento, e aquilo fazia muito sentido. Mas eu tinha muita clareza do que me incomodava ali na situação que eu estava, que era exatamente não ter liberdade de tempo. Então, como eu trabalhava embarcada na época, eu passava grande parte da minha vida embarcada, perdia aniversário, perdia festas, eu não tinha o controle ali da minha agenda. E liberdade geográfica, eu não podia ir para qualquer lugar do mundo, eu tinha que estar ali porque eu estava vinculada em um lugar. E quando eu fui passar por essa transição de carreira, eu entendi, para ter tudo isso que eu queria, eu poderia, sim, fazer educação física, fazer yoga, trabalhar com isso, ser muito feliz, mas não do jeito tradicional. Porque no jeito tradicional, eu estaria dentro das academias, eu estaria dando aula em lugares presenciais, blá, 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 e eu perderia tudo isso que era importante para mim naquele momento. Então, desde o dia 1 que eu entendi que eu ia fazer uma transição de carreira, e eu sabia que tinham pessoas que já estavam usando o digital como um caminho, como uma ferramenta, um meio para ter essa vida que eu queria ter, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu fui lá e mergulhei de cabeça. Desde o dia 1, sem vergonha, sem medo, eu falei, é isso que eu preciso fazer para ter o que eu quero? Para ter a vida dos meus sonhos? Para ter a rotina aqui dos meus sonhos? E é isso que eu vou fazer. Eu queria morar na praia ou em qualquer lugar do mundo. Eu queria
poder fazer isso, eu queria ter flexibilidade, queria poder fechar minha agenda para curtir um momento com a minha família, para curtir um momento com meu marido, com os meus amigos. E eu sabia que a possibilidade que eu tinha de ter um retorno legal, de poder fazer essas coisas que são valores, que são coisas importantes para mim, estava ali na criação de conteúdo e no posicionamento no digital. E é claro que não é fácil, não é rápido, assim como qualquer outro trabalho, dá trabalho. É um trabalho assim como todos os outros e faz parte da sua rotina de trabalho. Tem muita gente que acha que é fácil, né? Que trabalhar com a internet é fácil, que é a vida dos sonhos. Nossa, quero trabalhar com a internet. Porque você visualiza aquele cenário da pessoa com notebook na beira da praia. Mas não é só isso, sim. Em vários momentos eu trabalho com meu notebook em lugares incríveis. Beleza, mas não é só isso, não é fácil. E esse é o primeiro ponto, talvez, que eu já deixo aqui como uma dica, a primeira dica, a primeira coisa que você tem que estar muito clara aí na sua mente é que é um trabalho. A sua criação de conteúdo, o seu posicionamento, o fato de você estar ali ou criando conteúdo ou até mesmo tirando, dedicando um tempo para estudar as coisas que permeiam esse meio, precisa estar na sua agenda. Precisa fazer parte do seu trabalho. É parte do seu trabalho a partir do momento que você decide que você vai usar o digital para impulsionar, para ser o seu trabalho, seja qual a profissão que você escolheu exercer, o digital tem muito esse poder de alavancar aquilo que você está construindo. É o poder de você criar outros serviços que vão te possibilitar ter a vida que você quer ter, mas eu já vou dizer desde o início que não é bem assim. Dá trabalho. A primeira coisa que define ali quem e separa mesmo, quem vai ter resultado de quem não vai ter, de quem vai ficar encarando ali a internet como um hobby, de quem vai ficar procrastinando e não vai, é entender que a criação de conteúdo, esse posicionamento no digital é uma construção que dá trabalho. A primeira dica, já entrando aqui nessa parte mais prática, é que você precisa ter na sua agenda um espaço para a criação de conteúdo ou até mesmo para estudar as coisas que permeiam ali o universo da criação de conteúdo. Você vai precisar saber de microfone, de celular, de câmera, de luz, de cenário, o que você vai precisar. E não que você precise saber disso tudo para começar, mas a partir do momento que você começa, que você está comprometido com aquilo ali, de fazer cada vez melhor, você vai precisar dedicar um tempo para isso. Não só para sentar e criar o conteúdo, mas para sentar, escrever roteiro, gravar, editar. Isso precisa estar na sua agenda como parte do seu trabalho. A primeira coisa que determina e que diferencia quem vai ter resultado de quem não vai é quem encara aquilo como um trabalho. Porque aí você está comprometido, você vai ser mais constante, você vai ter mais resultado. Então, se você é aí empreendedora que está dando seus primeiros passos no digital, ou está querendo, já até começou, mas está querendo organizar a sua vida, a sua rotina digital, essa é a primeira dica. Organize a sua rotina e a sua agenda para a criação de conteúdo e para estudar as coisas que permeiam esse mundo digital. A gente parte para a segunda dica. E isso daqui é o que faz a criação de conteúdo deixar de ser um peso, deixar de ser um fardo aqui na sua vida, aquela coisinha que fica lá no fundo sempre ali te assombrando, para ser uma coisa mais leve, para ser uma coisa que dá muito menos trabalho, que é compartilhar o seu processo e os seus bastidores de uma forma mais intencional. Quem me acompanha lá no meu Instagram, inclusive, se você não acompanha, eu super indico que você vá lá, me siga e acompanhe, porque lá eu compartilho a minha rotina em tempo real. Já sabe que eu sempre compartilho os bastidores do que eu tô fazendo ali enquanto eu estou fazendo. Então, se eu tô gravando um vídeo, a maioria das vezes eu tô gravando a minha gravação de vídeo. Então, eu tenho outro celular que fica ali gravando os meus bastidores. Ou simplesmente tiro uma foto e falo que eu vou gravar. E falo o que eu tô fazendo. Eu compartilho os meus bastidores de uma forma mais intencional. Para mostrar o valor do que eu faço. Agregar valor ao que eu faço. E isso é uma coisa muito importante. Você pode ser incrível no que você faz tecnicamente, você pode ser muito boa, mas se você não consegue passar o valor daquilo que você faz, não consegue fazer as pessoas sentirem, não consegue gerar desejo para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que te veem,
Se as pessoas não sabem o que você faz, você não vai ser reconhecida. Porque você pode ser incrível, mas ninguém sabe que você é incrível. E eu não tô falando aqui de você ficar falando o quanto você é incrível, não, mas de você mostrar os seus valores, mostrar a forma como você trabalha, mostrar o que você faz e quais são os seus diferenciais. Então, quando você começa a mostrar os seus bastidores com mais intenção ali, seja nos stories, seja no post, seja num vídeo que você vai fazer, isso começa a ficar mais leve, porque você não precisa parar e criar um cenário para você montar o conteúdo, criar ali um vídeo. A sua própria vida, a sua própria rotina, como você faz e como você é a sua própria aluna, né, a sua própria cobaia, como você vive o que você prega, a sua própria rotina vai estar mostrando ali para as pessoas como é que você faz, o que é importante para você, quais são os seus valores. Então, comece a usar a sua rotina e os seus bastidores de uma forma muito mais intencional. Porque você vai ver, tem uma estratégia que eu uso que eu quero até aproveitar para mostrar ela aqui para que você realmente aplique de hoje em diante. Porque eu gosto muito de execução, eu gosto muito que os vídeos e todas as conversas que eu trago aqui tenham mão na massa, para você sair e aplicar imediatamente. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa do seu trabalho, faça a seguinte pergunta. As 3 seguintes perguntas. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E como o que você está fazendo vai ajudar quem te acompanha, quem é seu cliente, quem é seu aluno. Então, por exemplo, eu estou gravando um vídeo nesse momento. Por que eu estou gravando um vídeo? Eu estou gravando um vídeo para postar no meu canal no YouTube. E por que eu estou fazendo isso? Estou gravando um vídeo para postar no canal no YouTube para ajudar mulheres empreendedoras que estão querendo começar a criar conteúdo no digital. Porque eu sei o que eu passei quando eu comecei a criar conteúdo. Eu sei que é importante, eu sei o que vai ajudar essas mulheres. E aí você já deixa um gancho ali de as mulheres empreendedoras que te acompanham, que me acompanham no caso, elas vão falar: nossa, eu preciso ver esse vídeo. E aí ela vai atrás desse vídeo que eu gravei. Então você percebe que eu tô só mostrando o que de fato eu tô fazendo na minha rotina, nesse momento, gravando um vídeo aqui, conversando com você, mas que isso daqui já me gerou um conteúdo e eu não precisei criar nenhum cenário, colocar a câmera, vídeo para fazer esse story, por exemplo. Eu vou postar isso no meu story, depois você vai lá conferir. Mas você percebe como fica mais leve, como fica mais fluido? Então você vai aplicar isso daí, depois você me conta, tá? E a gente parte para a terceira dica prática. E essa daqui é algo, assim, muito importante. Não busque a perfeição. A busca pela perfeição só vai te paralisar. Foque em começar. O seu primeiro vídeo, o seu primeiro post, a sua primeira entrega não vai ser a melhor, mas ela precisa existir para você sair do lugar, para você sair da inércia, para você construir as coisas que você deseja. Porque se você ficar aí eternamente só buscando referência, ó, tem gente que enche a pasta do Pinterest de referência, enche o arquivo lá do Instagram de posts salvos, porque um dia eu vou fazer esses posts. Eu não sei se você se identifica com isso. Vive buscando referência, vive organizando. Não, vou assistir mais esse vídeo, mais esse módulo do curso, eu vou fazer mais isso, mais aquilo. E não consegue implementar, não sai do lugar, não executa. Esse é, inclusive, um dos focos da minha consultoria. A minha consultoria individual é o momento em que eu vou sentar com você e eu vou, junto com você, traçar um plano de ação de semana a semana, onde a gente vai executar algumas tarefas para você sair do lugar, para você começar a sua criação de conteúdo, para você começar a construir o seu posicionamento no digital. Dentro da consultoria, eu compartilho todas as ferramentas que eu uso para a minha criação de conteúdo. Então, como eu organizo os meus posts, como eu tenho ideias aqui infinitas de conteúdo, como que eu faço dentro da minha rotina para encaixar. Eu sento com você, a gente faz toda a estratégia, entendendo o seu contexto, entendendo a sua realidade. Então, é um momento ali em que a gente vai, de fato, te tirar da inércia, fazer as coisas acontecerem para que a sua criação de conteúdo comece a trazer os resultados e te permita viver a vida que você realmente quer viver. Eu vou deixar o link aqui embaixo e se você sentir que é o seu momento, faz a sua aplicação, que aí eu vou avaliar o seu cenário, avaliar se eu realmente consigo agregar e te acompanhar nessa jornada. Porque se você sente que é realmente o momento de você começar ou estruturar melhor a sua criação de conteúdo,
com mais direção, com mais foco, com mais clareza, com mais estrutura e estratégia, eu tenho certeza que esse vai ser um investimento, algo que você vai fazer que vai te dar muito resultado. De uma pessoa aqui que percorreu um longo caminho e ainda está aqui construindo, melhorando, lapidando dia após dia. Então, se você sentir que é o seu momento, faz a sua aplicação aqui, que depois eu vou entrar em contato no WhatsApp com você e a gente vai conversar para entender melhor o que você busca e começar a estruturar o seu plano para sair aí desse primeiro ponto, para dar os seus primeiros passos. Inclusive, eu sempre fico muito animada e muito disposta, muito enérgica quando eu falo disso, porque o celular, que talvez eu gravo com o celular, tá? Só pra você saber que às vezes você acha que é uma câmera e tal, é o meu celular. E esse celular que você tem aí provavelmente na palma da sua mão ou muito perto de você, é uma ferramenta poderosíssima que a gente pode começar a usar ao nosso favor. Parar de só consumir e começar a criar. Eu acredito muito nesse poder. Eu acho que isso pode trazer o estilo de vida que você quer viver, a qualidade de vida que você busca ter. E pensando a longo prazo, eu quero ter os meus filhos, eu quero ter tempo de qualidade com eles. Eu não quero ter uma rotina de trabalho lá super tradicional, que eu preciso estar em certos lugares, eu quero poder viajar, enfim. Hoje eu vejo que graças ao digital, graças à minha criação de conteúdo, graças ao posicionamento, eu tenho a minha rotina dos sonhos. Hoje mesmo eu acordei, eu treinei, fiz meu treino de força na academia, fui nadar, voltei, agilizei algumas coisas, dei um suporte, fui surfar na hora do almoço, 11h30 a gente estava surfando, voltei e tô aqui agora gravando conteúdo. Essa é uma rotina que para mim, quando lá atrás eu escrevi como minha rotina ideal, essa rotina era essa que eu tenho hoje. Então eu desejo muito que todas as mulheres, todas as pessoas que me acompanham possam viver essa rotina dos sonhos. E eu acredito muito que o digital, a criação de conteúdo, o posicionamento é um caminho, é um meio, é uma ferramenta para viver tudo isso. Se esse vídeo fez sentido para você, vamos combinar? E se você chegou até aqui, é porque você é muito legal. É porque assim, ó, não te conheço, mas já te considero pacas. Então vamos combinar aqui uma palavra-chave que só você que chegou até aqui vai saber, que é justamente criação. Não, essa palavra ficou muito ruim. Deixa eu pensar. Eu tenho que pensar nessa palavra-chave antes de começar a gravar o vídeo. Mas a palavra-chave vai ser digital, tá? Digital. Digital ficou uma palavra-chave boa. Então comenta aqui embaixo digital se você ficou até aqui. E me conta também o que esse vídeo te deu de insight, se você gostou, se ele foi bom pra você, que eu vou amar continuar conversando com você aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!